Vejam, então, ó, os transportes de substâncias eles vão acontecer através da membrana plasmática, tá certo? A membrana ela tem a sua permeabilidade seletiva, ou seja, toda membrana plasmática de qualquer célula ela vai selecionar a substância que entra e a substância que sai. Nem toda substância entra e nem toda substância vai sair, principalmente água, certo? Por isso que ela é feita de gordura, que é para não deixar com que a água passe livremente. Tá certo, gente? A gente tem que entender também que algumas substâncias elas conseguem sim passar livremente, certo? Pela camada de fosfolipídios, ou pela essa parte amarelinha que vocês estão vendo aí da imagem, elas conseguem passar, ó, por essa parte aí que é a camada lipoproteica. Mas essas substâncias verdinhas, vocês estão vendo que elas estão passando agora por outro lugar, que são por proteínas carregadoras ou carreadoras de substâncias, certo? Então, ó, a permeabilidade seletiva da membrana ela vai acontecer devido a essas proteínas e a formação bioquímica da membrana por ela ser de gordura, né? Então a gente vai, para a gente entender um pouquinho, temos que entender esses conceitos. Ó. Permeável. O que é uma coisa permeável? É uma coisa que permite a passagem do solvente e do soluto, certo? Lembrando que o que é solvente e o que é soluto. Solvente é aquilo que vai dissolver alguma coisa. Um exemplo, a água. Na biologia, o solvente universal é a água, certo? E soluto é a partícula que será dissolvida. Aí pode ser uma glicose, pode ser um sal, pode ser um sódio, um potássio, certo? Então lembra sempre disso. Solvente vai ser a água na biologia, tá? Porque na química a gente vai ter outros solventes. E soluto vai ser as substâncias que vão passar, certo? Então, permeável permite a passagem dos dois. Uma coisa impermeável não permite a passagem de nada. Nem passa substâncias, né? Nem passa soluto, nem passa água, certo? Uma coisa semipermeável permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto, tá? E uma coisa que é seletivamente permeável permite a passagem do solvente e de alguns outros tipos de soluto, certo? Ela escolhe o que entra e o que sai e a quantidade que entra e que sai, tá certo? Dúvidas? Não, né? Então vamos ver isso aqui, ó. Para a gente entender direitinho tudo sobre transporte, a gente tem que entender os três tipos de soluções, os três tipos de meios. Quando eu falo meio, você tem que entender. Meio interno é tudo aquilo que tem dentro da célula. Meio interno é um meio interno. Meio ambiente é o quê? Meio ambiente é onde a gente está, né? Qual é o meio ambiente que eu estou agora? O meu quarto. Esse é o meu meio ambiente, é o meu ecossistema. Ecossistema não. Mas esse aqui é o meu meio ambiente, certo? Eu estou aqui dentro. Quando eu falo meio extracelular, eu estou falando que é o meio fora da célula. Então, tudo que está fora da célula eu chamo de meio extracelular. Tá certo? São alguns conceitos. Vamos lá. Vamos entender agora os tipos de soluções. Uma solução ela é hipertônica. Presta atenção. Hiper vem de muito. Tônico vem de concentrado. Certo? Então, ó. Hipertônico. Muita concentração. Muita concentração de quê? Aí vai depender. Certo? Geralmente, ou quase sempre, 99% dos casos, a gente vai tratar solução hipertônica com relação à concentração de soluto, certo? De soluto. Mas pode existir, por exemplo, uma solução hipertônica de solvente, mas aí vai vir especificado, tá certo, gente? Mas, na maioria das vezes, solução hipertônica ela é dissoluto. O que é uma solução? Uma solução é quando eu misturo soluto e solvente, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, água como um solvente e tenho o sal como um soluto, água com sal é uma solução, tá certo? Lembrando que toda solução ela vai ser de caráter homogêneo, certo? Uma água e um óleo, vamos para a química um pouquinho, ela não é uma coisa, ela é uma solução. Ali é uma mistura heterogênea, mas não vai ser uma solução porque ela não é homogênea, certo? Deu para entender? Deu. Vamos lá, tá
clareando mais, não é isso? Então vamos lá, vejam. Então a solução hipertônica ela tem uma grande concentração de soluto, ou seja, ela tem mais soluto do que solvente nessa solução. Então imagine como que eu pego, por exemplo, um copinho de água e coloco 3 colheres de sal. Pelo contrário, e essa informação que eu falei a vocês é até um pouco equivocada. Essa solução ela já não é mais hipertônica, para vocês terem ideia. Eu coloquei tanto sal porque ela já se torna uma solução supersaturada, certo? Que é quando a água não consegue mais dissolver aquele soluto. Não acontece isso, né? Quando a gente coloca muito sal na água, que a água não dissolve mais o sal e o sal fica no fundo do recipiente, aquilo seria uma solução supersaturada, tá certo? Então, ó, solução hipertônica eu tenho mais soluto do que água, mas eu ainda não supersaturei, tá certo? Para que vocês entendam. A solução hipotônica, hipo é pouco, né? Então pouca concentração de soluto, ela vai ser o contrário. Eu vou ter mais solvente do que soluto, tá certo? E a solução isotônica é quando a quantidade de soluto é igual à quantidade de solvente. Tranquilo? Hiper, muito soluto, hipo, pouco soluto, e iso, soluto e solvente iguais, certo? Então vamos lá. Se por um acaso, vejam só, vamos imaginar essas 3 imagens que vocês estão vendo aí como se fosse um aquário, certo? E aí, vamos dizer que é um aquário vazio. E aí, vejam, aí eu pego no meio, eu coloco uma membrana semipermeável. Lembra o que, é que a membrana semipermeável faz? Ela seleciona, né? Ela seletivamente semipermeável, né? Ela seleciona tudo que entra e tudo que sai. Ou seja, nem tudo vai sair, certo? E lembra que o soluto, ele não vai passar aqui porque não é uma célula, tá certo? O soluto, ele permanece. Então, veja, nesse caso, quem é que vai passar pela membrana? A água ou o soluto? Lembra, ó, semipermeável permite a passagem do solvente, mas não do soluto. Certo? Se fosse uma célula, ela seria seletivamente permeável, que aí ela iria selecionar as substâncias que iriam passar. Mas aqui eu estou fazendo um experimento comum. Então eu coloco uma membrana, ó, semipermeável, certo? Então o soluto não passa. A única coisa que passa aqui é a água, o solvente, certo? Vejam aí a água como as partículas azuis, tá bom? Então veja, então eu tenho um aquário, coloquei no meio uma membrana semipermeável, certo? Aí, ó, do lado esquerdo dos 3 aquários, só do lado esquerdo, certo? Eu vou colocar, deixa eu ver. Interior, aí, viu? Pronto. Do lado esquerdo dessa primeira imagem, da primeira imagem, eu estou colocando uma solução que ela é hipotônica, do lado esquerdo, certo? Do lado esquerdo. Porque eu tenho muita partícula de água e pouca partícula de soluto. O soluto é o vermelho. Aí do lado direito desse mesmo aquário, desse mesmo primeiro aquário, eu estou colocando uma solução agora hipertônica. Veja, de um lado eu coloquei uma solução com pouco soluto e muito solvente, e do outro lado eu fiz o contrário. Eu coloquei uma solução com mais soluto e pouco solvente. Certo? Então eu vou ter. Aí eu dividi interior da célula para a esquerda e exterior da célula para a direita. Certo? Depois eu vou explicar a vocês a nível celular. Se concentra aqui no aquário. Se eu tenho de um lado mais água, certo? E do outro lado eu tenho mais soluto, e essa membrana ela é semipermeável, ou seja, vai permitir a passagem apenas do solvente, o que é que vai acontecer? A água, presta atenção, ela vai sair da esquerda para a direita, certo? Ela vai sair de onde tem menos concentração de soluto para onde tem maior concentração de soluto. Por que ela faz isso? Para equilibrar a concentração. Deu para entender? Porque vejam, se eu colocar mais água,
na solução que tem maior soluto, esse soluto ele vai ter mais solvente para se dispersar. Então, a solução ela começa a se equilibrar com a outra. Só que eu não estou adicionando. Deu para entender? Eu não estou adicionando. O que está acontecendo aqui é uma osmose, é uma difusão. A água, certo? É como se a água estivesse sendo puxada, tá, para o outro lado, de onde tem mais soluto, para poder equilibrar esta concentração. Consequentemente, é porque aqui na imagem não mostra, mas do quadradinho à esquerda, a água, o volume da água diminui, tá? E o volume da outra aumenta, porque a água ela passa para poder equilibrar. Pronto, um grande exemplo, vocês vão ver agora, é quando a gente coloca sal na salada. Quando a gente coloca sal na salada, 2 horas depois, o que é que acontece? Hein, gente? Sal na salada, 2 horas depois, acontece o quê? Alguém me responde. Ela solta como se fosse uma aguinha. Ela murcha. Ah. Ela fica... Você pega uma folha de alface, colocar sal, ela vai murchar todinha. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque tinha como se fosse muito soluto em vez de Eu botei solúvel, muito soluto em cima dela e no caso o que foi que aconteceu? É como se o sal estivesse puxando a água da salada. Entendeu agora? Então vejam, o sal está onde? Está fora, não está dentro. Então ele está no meio extracelular. Só que a água saiu de dentro da célula para fora, para onde estava o sal. Ela saiu do meio interno para o meio externo. Deu para entender? Ela saiu de onde tinha maior concentração de água para onde tinha menor concentração de água. Entendeu? Então, foi o que aconteceu. Aconteceu uma difusão de partículas de água. Então, por isso que a salada murchou. Porque a água saiu da salada. O sal meio que puxou a salada. Entenderam, gente? Então, é basicamente assim que acontece a osmose. Agora, entendam isso. Osmose é movimentação de partículas líquidas, certo? A gente vai ver outros transportes que são iguais à osmose, certo? Porém, esse transporte acontece pela movimentação de partículas sólidas. Veja a diferença. A única diferença é essa. Osmose, quem se movimenta, quem faz essa transição é a água, tá? Já na difusão simples, que a gente vai ver, quem faz o movimento é o soluto. Tá certo? Alguma dúvida? Então, vejam. Vamos entender o que é gradiente de concentração. Gradiente de concentração é quando, quando ocorre a passagem de alguma substância, certo? Sempre de onde tem mais para onde tem menos. Tá? Eu tenho muito. Aqui tem pouco. Para me equilibrar, o que é que eu faço? Eu tiro de onde tem mais e coloco onde tem menos. E equilibro a concentração. Tá certo? No caso da osmose, a gente vai mexer com quem? Com a água. Osmose é sempre água. É sempre o solvente. Certo? Então, aonde tem mais água, vai sair para onde tem menos água e equilibrar. Deu para entender? Entenderam? Então, essa pressão osmótica, só um minuto, essa pressão osmótica, na verdade, a pressão osmótica não, esse percurso da água se dá pela pressão osmótica, entendeu? Ocorre uma pressão osmótica devido à quantidade de soluto que tem de um lado e de outro, e a água ela é puxada para onde tem menos água. Porque o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, se eu tenho muito soluto, eu tenho menos água. Se eu tenho pouco soluto, eu tenho mais água. Tá certo? Então, sempre vai acontecer dessa forma. Alguma dúvida? Só para frisar.
vocês vão ver dois tipos de gradiente de concentração, certo? Vai ter o transporte que vai ser contra o gradiente de concentração e vai ter o transporte que vai ser a favor do gradiente de concentração. Aquilo que é a favor é justamente quando sai de muito para pouco, tá? E equilibra. De muito para pouco é simples, é comum, não gasta energia, certo? Agora, de pouco para muito, eu vou desequilibrar, certo? Aí eu estou indo contra o gradiente de concentração. Então, para mim ir contra o gradiente de concentração, vai ocorrer um gasto energético, tá? Então, se nós temos dois grandes tipos de transporte, que é o transporte passivo e o transporte ativo, a gente tem que entender o seguinte: todo transporte passivo, ele não gasta energia. Consequentemente, todos eles ocorrem a favor de um gradiente de concentração. Todo transporte ativo, ele gasta energia. Consequentemente, ele ocorre contra um gradiente de concentração. Dúvidas? Não. Acho que não. Né? Então, vamos prosseguir. Então, vamos ver os transportes ativos, né? No caso, a osmose. Como eu falei a vocês, ó, a osmose é a movimentação de água, de partículas de água, através da membrana semipermeável, tá? Então, ó, a água se movimenta livremente através da membrana, sempre do local de menor concentração de soluto, preste atenção aqui, para a maior concentração de soluto. Aí o que é que confunde vocês? Porque eu acabei de dizer que o transporte passivo ele é a favor de um gradiente de concentração. Sempre vai sair de onde tem muito para onde tem pouco e assim equilibrar, certo? Mas quando eu estou falando de osmose, eu estou falando de água, certo? Então, vai sair de onde tem mais água para onde tem menos água. Vejam nesse conceito que ele meio que trocou. Então, ele colocou, vai sair, ó, do local de menor concentração, mas ele falou menor concentração de soluto. Se eu tenho pouco soluto, eu vou ter o quê? Muita água. Se eu tenho pouco soluto, eu tenho muita água. Se eu tenho muito soluto, eu tenho pouca água. Então, ele fala que a água sai de um local de menor concentração de soluto, ou seja, ela tem mais água e pouco soluto, para um local de maior concentração de soluto, onde tem muito soluto e pouca água. É só uma inversão de fatores que não vai alterar o resultado. Deu para entender? Então, tem que ter muita calma na hora. Concentração de soluto não é a mesma coisa de concentração de solvente. E quando a gente está mexendo com osmose, a gente mexe com o solvente. A gente mexe com a água, certo? Então, muito cuidado quando vocês forem ver essas coisinhas. Isso aí são as cascas de banana que vão acontecer aí para vocês pensarem um pouco mais, tá certo? Então, vejam. A pressão com que a água é forçada a atravessar a membrana ela é chamada de pressão osmótica, tá certo? Então, por exemplo, eu coloquei nessa imagem aí para vocês verem. Vejam que... deixa eu tentar identificar aqui quem é quem, tá certo? Essa primeira solução aí. Um lado tá igual ao outro. Então, eu tenho uma solução o quê? Isotônica, certo? Ele está comparando o lado de dentro e o lado de fora da célula, tá certo? No caso, o pontinho azul, ele é o solvente, é a água. E o pontinho verde, a bolinha verde, é o soluto, é a substância, certo? Um é o meio extracelular, fora da célula, e dois é dentro da célula. Tá? Então, a primeira aí tá fácil, né? Tá isotônico, ou seja, as concentrações estão equilibradas e a célula ali, ó, na solução ela tá normalzinha. O que acontece, por exemplo, se eu coloco a célula em uma solução com muito soluto, em uma solução hipertônica, aí vejam, se eu tenho muito soluto fora da célula, o que é que vai acontecer? A água ela vai sair de dentro da célula para fora para tentar equilibrar os dois meios, o interno e o externo.
Consequentemente, a célula vai fazer o quê? Ela vai murchar. Então, vejam, se eu coloco uma célula, tá, em um meio que tem muito soluto, uma concentração de soluto muito grande, a água ela sai de dentro da célula para fora para tentar equilibrar as duas soluções, certo? Então, se isso aconteceu, o volume, o tamanho da célula, ele aumenta ou ele diminui? Diminui. Diminui, Fernanda, muito bem. Se a célula murchou, ela perdeu água, ela vai diminuir, tá? A célula foi colocada em um meio hipertônico, em uma solução hipertônica. Então, a água sai de dentro dela para fora. Logo, o volume diminui. O volume da célula, tá certo? Olha a interpretação. Então, a célula murcha. Aí, o contrário vai acontecer no meio hipotônico, onde eu vou ter uma maior concentração agora de solvente, certo? Se eu coloco uma célula em uma solução que tem pouco soluto, que ela tem mais solvente, que ela tem bem pouquinho soluto, ou não soluto algum, o que é que vai acontecer? Então, a água, ela vai passar de fora para dentro da célula. Por quê? Porque dentro da célula tem mais soluto do que fora. Então, a água agora ela entra, ela penetra dentro da célula, certo? Se isso ocorre, no caso de uma célula animal, o que é que vai acontecer? A célula ela vai encher e vai romper sua membrana, ela vai estourar, tá? Então, ó, se eu coloco uma célula em uma solução hipotônica, o volume dela aumenta ou diminui? Aumenta, né? Aumenta, porque se eu estou colocando a célula em algo que tem muito solvente, a água passa para dentro da célula, logo ela vai aumentar. Então, ó, em células animais, principalmente células sanguíneas, quando a célula estiver em uma solução isotônica, não acontece nada. Quando a célula for posta em uma solução hipertônica, a célula murcha devido à saída de água de dentro da célula, consequentemente seu volume diminui. Quando a célula é colocada em uma solução hipotônica, o que é que vai acontecer? A água passa de fora para dentro da célula devido à menor concentração de soluto na solução, tá? E nesse caso a célula vai aumentar de tamanho e vai se romper. Dúvidas? Então, para finalizar essa reunião, tá? A osmose não é influenciada pela natureza do soluto, osmose, mas pelo número de partículas, certo? Então, pode ser sal, pode ser glicose, pode ser qualquer coisa, qualquer substância, certo? Ela não vai ser influenciada pelo que ela é, pela substância, mas sim pela quantidade daquela substância, daquele soluto. Quando duas soluções contêm a mesma quantidade de partículas por unidade de volume, mesmo que não sejam do mesmo tipo, exerce a mesma pressão osmótica e são isotônicas. Então, ó, se eu tenho a mesma quantidade de partículas, mesmo que não seja do mesmo tipo, pode ser sal, pode ser glicose de um lado, sal de outro, não interessa. A pressão osmótica ela vai ser a mesma. Caso sejam separadas por uma membrana, haverá fluxo de água nos dois sentidos de modo proporcional. Isso ocorre quando a solução e a célula são isotônicas. Eu vou lançar um novo link lá.